Hoje é domingo, pé de cachimbo e cachimbo é de barro. Então vamos lá falar de position trade. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa adicionar outras formas de fazer dinheiro no mercado financeiro, não se ater a apenas uma forma. Eu recomendo isso todos os domingos através dos vídeos onde eu comento sobre a ótica do F34, que é o modelo de trade que eu utilizo para tomar as decisões, seja no day trade, position trade, swing trade. Todos os meus trades, todas as minhas operações são realizadas através do F34. F34 que tem base aí da média Tilson, por exemplo, dentro dele, enfim. São situações que ocorrem dentro do gráfico e que me determinam aí uma indicação de tomada de risco, né? Eu tomo risco baseado na leitura que eu faço do F34 e do modelo, do método que eu utilizo como um todo. Não é só o F34, né? Tem toda uma interpretação gráfica aí, utilizando alguns outros indicadores também. Eu explico tudo isso todos os domingos aqui no canal do YouTube, onde a gente visualiza essa leitura, tá? Temos muitas observações a serem feitas e nós já vamos aqui agora falando deles, dos índices nacionais e internacionais, de alguns papéis que eu separei com muito carinho para você e também do Bitcoin e Ethereum. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou Elimar Santos e aqui no canal eu quero ajudar você. Nós vamos falar aqui, comentar hoje sobre alguns ativos na visão de position trade, uma visão mais longa, uma visão onde você pode operar e esperar um resultado ao longo do tempo, ok? Obviamente, com isso, seus lucros são maiores, mas também os seus tamanho de losses, né? Os seus losses são maiores também, tá bom? Vamos aqui já para o Ibovespa. Então vamos lá, aqui a gente tem o Ibovespa. Eu já venho falando há anos que o Ibovespa está consolidado dentro desse retângulo aqui desenhado de branco. Quem acompanha o canal sabe disso. Se você não acompanha o canal, já te convido a se inscrever, né, no canal aqui, para que você possa acompanhar. E também seguir a playlist chamada aí Position Trade com análise gráfica, onde você vai ver que eu não estou mentindo e inventando isso aqui hoje. Eu já venho falando dessa consolidação aqui há muito tempo. Já venho falando também de uma queda aí de 30% há mais de um ano, há quase 2 anos eu venho falando dessa queda aí, tá? O mercado está consolidado, também venho falando nessa possibilidade de repetir o que aconteceu lá depois da crise de 2008, que foi ele andar de lado, como nesse retângulo aqui de 2012 até 2016, ele andou de lado aí, como se tivesse querendo cair, mas na verdade ele caiu muito pouco e ficou aqui uma certa consolidação. Eu acredito que é isso que nós estamos vivendo agora, depois da crise de 2020, estamos vivendo um período aqui de arrefecimento do mercado e uma lateralização aí. Ele não se inclinou para baixo, ele está bem lateralizado, marcado aqui por esses fundos aqui e até por esses topos que está bem menor aqui do topo que eu venho marcando aqui nessa linha de branco, né? Mas ele está visivelmente consolidado. Você pode enxergar isso aí, não preciso estar falando isso com você, né? Então, muito cuidado aí com o position, com o gráfico semanal, onde ele está consolidado já há muitos anos. Eu venho falando aí, assista os vídeos todos de position trade que está aí na playlist, tá bom? Então, aqui está adentrando na zona bipolar acesa verde, mas como é um indicador, o F34 é um indicador seguidor de tendência, eu não posso seguir tendência se ele está lateralizado. Nós não temos tendência, então o indicador vai falhar. Ele vai ficar cruzando para baixo, para cima, para baixo, para cima, e é isso. Não é bom, né? Eu não quero isso para mim, tá bom? Vamos falar aqui do Dow Jones, também seguindo índices, só que agora é índice americano. Dow Jones está consolidado, já venho falando isso há um bom tempo, ele tentou escapulir aqui para cima, fez um rompimento falso desse retângulo consolidado aqui e já voltou para dentro do retângulo, tá? Então é uma visão que eu tenho aí de consolidação para ele. Por que você está falando isso? Eu venho falando isso vários meses já, há quase um ano, que o MACD está num patamar muito elevado, ele precisa corrigir, tá bom? É uma situação que eu não gosto de procurar por compras quando ele está aqui em cima, sobrecomprado dentro dessa configuração que eu faço aqui. No mais, a gente tem também SPY, que representa aí o S&P. Eu gosto de utilizar o SPY, um ativo aí, uma ETF que é fidedigna ao S&P. Então, a gente tem ele aqui batendo numa região que passa a ser agora bipolar, né? Que passa a ser região de suporte. Uma vez que ele veio, eu ditei também que ele iria consolidar dentro desse retângulo e ele rompeu aqui para cima e vem voltando. Aqui é a região tecnicamente de compra, mas eu não gosto dessa compra porque a gente tem aqui o MACD num patamar ainda muito, muito, muito elevado, ok? Esse patamar aqui eu não gosto de comprar.
elas costumam falhar. Que aqui, apesar do MACD ser um indicador de tendência, ele também, nessa configuração, me serve como um oscilador. Explico isso num vídeo aqui sobre... Vai subir um card aqui agora, onde você pode acompanhar depois, tá bom? Uma explicação detalhadamente como configura e como lê o MACD nessas condições. Ele vai te dar a leitura de seguidor de tendência e também de oscilador. Muito bom, tudo no MACD, tudo no único indicador e você fica protegido muitas vezes, como é o caso aqui, compras aqui eu não gosto, não estou fazendo, não estou comprado, não estou procurando por compras ainda no S&P, beleza? Estou com medo aqui. Se não fosse o MACD, aqui seria apenas pelo indicador F34, que seria um excelente ponto de compra, tá bom? Vamos então falar do QQQ, que representa a Nasdaq. Ele está consolidado dentro desse retângulo aqui, voltando para a zona bipolar acesa de verde. MACD ainda vindo de um patamar muito alto, não cruzou o eixo zero e para mim ainda não é interessante procurar por compras. Eu gosto de procurar por compras, conforme eu explico no vídeo, que já subiu o card aí, quando ele está lá embaixo. Então, para mim aqui, ele cruza para baixo, cruza para cima, volta a cruzar para baixo, mantendo uma consolidação num largo range, num range bem especial aí, tá? Um largo range. Acredito que ele vai ficar consolidado dentro desse range bem grandão aqui e a tendência dele aqui agora, dentro desse range, é de queda, visando buscar este fundo aqui. Então, só para você ter ideia, foi traçado aqui o topo desse retângulo aqui nessa região de topo que deixou e o fundo aqui marcou o fundo do retângulo. Para mim, ele está consolidado aqui dentro desses movimentos aqui e não consegue ultrapassar nem aqui para cima e nem aqui para baixo. Na hora que ele fizer isso, ele pode aí romper para uma direção com bastante força. Para mim, por hora, ele vai ficar girando aqui dentro, né, que é o que eu chamo de dançando lambada, como se ele estivesse dançando dentro desse salão aqui, que é esse retângulo que eu desenhei. Tá assim Ibovespa, tá assim todos os índices americanos também, ok? Muita atenção, muito cuidado. Agora nós vamos falar de alguns papéis que eu separei para vocês. Vamos começar com um papel aqui que eu acho interessante, que essa semana subiu bastante, que é Lojas Quero-Quero, né? Ele subiu bastante dentro de uma movimentação que ele já vem fazendo há algum tempo de queda, ó, zigue-zagues descendentes. Agora, essa subida aqui, se ele conseguir atravessar a zona bipolar para cima e perder esse topo, ele pode estar marcando aí um pivô de alta, né? Quem opera análise gráfica sabe o que eu estou falando. Esse pivô de alta pode caracterizar uma reversão. Isso é apenas uma especulação e baseado apenas na movimentação que ele fez neste candle aqui, que foi muito forte e expressiva. E também ele está distante da zona bipolar aqui da região do F34, que é a região de entrada, no caso, para venda, uma vez que ela está acesa de vermelho. O que pode estar acontecendo também é que ele pode entrar agora numa consolidação. A gente traça esse fundo e traça esse topo e ele começa a trabalhar, a girar dentro desse salão aí, ok? Essa é uma visão que eu tenho aqui para Quero. Ou então ele continua na tendência, ele volta aqui na região da zona bipolar de venda, dá a outra perna e segue aí zigue-zagueando para baixo. Essas são as possibilidades, ou seja, eu falei todas as possibilidades, né, dele lateralizar, dele virar a tendência para cima e dele continuar na tendência de baixo. Alguma coisa eu vou acertar, mas eu não estou com intuito nenhum de acertar. Estou com o intuito apenas de te explicar, te mostrar e te educar como faz a leitura, ok? E aí você se prepara. Se ele subir, se você quiser comprar aqui, você vai ganhar dinheiro. Se ele subir até a zona bipolar e você vender dentro da zona bipolar, e ele cair, você vai ganhar dinheiro. Agora, você tem que preparar para os stops, mediante aos desenhos que ele vai fazendo para você. Eu uso o F34, que ele me dá. Quando ele acende vermelho aqui, ele está trabalhando numa tendência de baixa. Então, eu espero ele chegar dentro da zona bipolar, faço a venda e surfo o movimento. Essa é a forma que eu trabalho no day trade, swing trade e position trade em qualquer ativo. Então, vamos falar aqui também de um outro papel que eu separei para você e venho comentando dele aqui há algum tempo também, já tem vídeos feitos aí. Ele está com o MACD, estou falando de CVC, ele está com o MACD aqui embaixo, numa região bem sobrevendida, e ele está fazendo movimentos aqui típicos de perda de força, né, nessa região aqui. A gente tem esse topo aqui, que para mim é um topo muito importante, que se perdir daqui para cima, pode ser que ele realmente comece agora a ganhar força, né? Então, assim, é para comprar nesta região?
O único indício é que ele está sobrevendido pelo MACD ou MACD, chame como você quiser, não tem problema nenhum se você falar MACD ou MACD, é importante que você entenda e saiba utilizar esse indicador, ok? Agora, é importante você entender o que está sendo feito e construído aqui. Preste muita atenção na perda desse topo aqui, e se você quiser comprar aqui, saiba que você tem que estopar aqui, né? Porque é uma situação de tendência de baixa, que ele não virou ainda, ele está ainda na tendência de baixa, então não pode ficar comprado com ele. E aqui nesta região, uma região difícil dele passar. A zona bipolar, aqui de vermelho, é uma região onde ele costuma bater e a gente faz as vendas quando ela está de vermelho, tá? Então, esta é uma região que pode dar uma nova venda aí. Muito cuidado, muita atenção para as compras e também com as vendas, né? Porque se você vende aqui ou vende até mesmo dentro da zona bipolar, seu espaço pode ser reduzido, dele vir testar esse fundo aqui e voltar a subir. Eu acho que ela perdeu a força da queda. Porém, tem um detalhe muito importante que é, eu não tenho as informações fundamentalistas do CVC. Até onde eu sei, ela não está muito boa das pernas, ok? Então, não sei se ela está fazendo um turnaround aí, tem que verificar o que está acontecendo com essa empresa, porque às vezes ela pode ser uma oportunidade aí até para investimento, né? Ou position trade, não sei, dela voltar aqui para cima nesse patamar de preço aqui. E esse patamar de preço eu estou falando nos R$15. Então, se ela sai de 2,85 até os R$15, o quanto de alta você pode estar buscando aí, né? Imagina, você puxar daqui do preço atual até os R$15 aqui, ó, onde ela está marcando aqui R$15, vou colocar aqui R$15. Estamos falando de 400% de alta, bem interessante. Agora, o risco que você tem aqui é um risco de 24%. Né? Não estou falando para comprar, muito menos para vender. Estou falando que dentro da minha ótica, a gente tem um sinal de cansaço aqui pelo MACD e pela movimentação dos candles que ele vem fazendo por aqui, tá? Essa é a visão. Falado desses dois ativos, falei lojas quero, também CVC, vamos falar de alguns ativos internacionais. E aí, eu separei nada mais, nada menos do que Apple. Perceba que Apple está também vindo de um patamar aqui de MACD muito elevado, muito elevado. E ela também já fez um cruzamento aqui para cima, mas ainda dentro de uma situação elevada aqui, de preço de sobrecompra, né? Quando eu olho para trás, a Apple nunca trabalhou nesse preço. Aí você vai falar, Elimar, Apple é Apple, cara. Baita de uma empresa super lucrativa, bem administrada. Então, você pode estar equivocado. Claro, eu não estou discutindo aqui a visão fundamentalista da empresa. Quem sou eu para falar mal de Apple? Mas eu estou lendo o gráfico e os indicadores que eu gosto de ler. E para mim, eu sou um investidor de Apple, tenho Apple comprada, mas estou realmente receoso com a Apple, dando esse sinal aqui para mim de cansaço de subir, ok? Essa é a minha visão, essa é a leitura que eu estou fazendo, tá? Muita atenção na perda desses fundinhos aqui que ele deixou aqui, ó, essa região aqui desses dois fundos, se perder para mim é uma situação complexa aí para segurar a Apple, tá? Eu não vejo muito, talvez aqui nos R$100, tá? Cuidado aí com Apple, compras agora, neste momento, ao meu entender, ele está no momento de cansaço, tá? Vamos falar de um outro ativo que eu realmente gosto também bastante e ele já está virando aqui para baixo, num patamar aqui abaixo, né? Ele não tem histórico, olhando para trás aqui, qual o patamar mínimo que ele costuma virar. Esse é o primeiro fundo que ele está fazendo aqui, é a Amazon. Com a Amazon, o que acontece? Ele está com o MACD um pouco abaixo do eixo zero, não está o tanto que eu gostaria, né? Que eu gostaria que ele estivesse bem lá embaixo, mas é a primeira vez que ele vem para baixo do eixo zero. E aí ele vem de um movimento de queda, e aqui agora ele parece voltar na zona bipolar, que é onde eu gosto de comprar, para tentar fazer a outra perna. Se ele realmente alçar voo aqui, ele vai simplesmente replicar esta perna aqui para cima. Então, a gente tem uma perspectiva de uma boa alta. É lógico que eu queria que ele caísse um pouquinho mais dentro, se adentrasse aqui na zona bipolar, e aí sim, lançasse lá para cima a outra perna. O MACD não está assim tão esticado, tá? Até queria que ele estivesse um pouco mais para baixo, mas ele deu um bom sinal aqui de alta, e esse papel está me mostrando aí uma situação aí de querer virar a tendência dele, tá bom? Falando isso, vamos comentar aqui para vocês o dólar. Com o dólar, a gente tem uma visão aí
do que está acontecendo dólar contra o real. Eu venho falando há muito tempo que essa zona churada aqui de lilás era a região onde eu queria comprar. O dólar veio no semanal, trabalhando a retração dele, chegou na zona bipolar, deu a venda. E ele está trabalhando, está brigando aqui para querer cair. Ele ainda não virou a tendência de queda, ele ainda está trabalhando dentro da região aqui de venda, no caso da zona bipolar, e numa tendência de baixa. Agora, se a gente olhar aqui claramente, ele acaba de perder uma linha de tendência pequena, traçada aqui, né? Se a gente for buscar maiores tempos gráficos, a gente vai ver que a linha de tendência que pega dois topos aqui, ela passa um pouquinho mais aqui para cima, tá bom? Ou seja, confirmando que o topo correto mesmo que a gente tem que observar na perda ainda é este daqui. Se perder passando aqui para cima, a gente tem uma movimentação de dólar aí de alta. E o que é aqui para cima, né? O aí para cima nada mais é do que o preço mais ou menos na casa dos 5,80 por ali, e para cima, tá? Essa é a visão. Então tem muito chão aí para o dólar subir ainda para ele determinar a movimentação dele de alta. Ele ainda precisa perder, pelo menos por agora, esse é o topo mais importante. Vamos ver se ele marca um topo aqui, faz uma caída um pouco maior, e aí sim esse topo aqui vai passar a ser o mais importante. Por enquanto ainda não é. Essa movimentação é muito pequena para mim aqui, para ele dizer que esse topo ainda já é importante. Para mim ainda não é. Para mim o topo mais importante a ser perdido para caracterizar uma tendência de alta ainda é esse topo aqui, tá bom? Feito essa avaliação, lembrando que eu já venho falando há mais de anos da queda do dólar até essa região aqui achurada, tá? Tem vários vídeos aí onde eu falo isso, não estou falando isso aqui agora, isso aqui está pintado há muito tempo atrás. Não estou querendo falar que eu sou o melhor, que eu sou o tal, não. Estou falando que a leitura que o indicador F34 me dá, junto com o MACD, é muito importante você aprender, porque aí você vai conseguir também fazer essa leitura, não precisa de ninguém ficar falando para você. Não é meu intuito aqui ficar falando para você onde é que é para comprar, onde é para vender. É simplesmente te mostrar que existe forma de você ler. Você precisa aprender a fazer leitura gráfica do contexto do mercado. Leia apenas gráficos, esqueça a notícia, aprenda isso, tá? Agora, o dólar é uma moeda forte ainda no mundo, né? Então, a gente tem que entender que é sempre bom a gente investir. E eu venho falando que dentro dessa faixa de lilás aqui, eu venho acumulando alguns pouquinhos dólares, né? Na verdade, eu estou esperando mais uma tentativa aqui de queda dele, né? E aí a gente vai conseguir realmente ter uma visão se é por aqui que ele vai voltar e aí começar a subir, tá? Então é isso, ok? Falado do dólar, vamos lá para o Bitcoin e para o Ethereum. Ah, mas antes de falar em Ethereum, vamos ver o milho e o boi. Como que está o milho? O milho trabalhando, eu estou olhando o diário, né? Nossa, que bonito que está o diário aqui, eu olhei sem querer. Ele está dentro da zona bipolar acesa de verde, nossa, maravilha. E com a zona bipolar aqui, está de verde, deu uma compra maravilhosa. E a linha aqui do MACD, numa região bem abaixo da linha zero, nossa, sobrevendido pra caramba, maravilha comprar esse milho aí, tá? Muita atenção com o milho aí, tá? Lindo para fazer uma alta. Vamos ver o milho no semanal, que é o nosso intuito aqui. Não é para olhar o milho no diário. Então, vamos ver o que está acontecendo com o milho. Milho está distante da zona bipolar, né? Isso denota aí uma possibilidade dele vir trabalhar aqui dentro da zona bipolar. A linha do MACD acabou de cruzar, né? Tem alguns meses que ela cruzou o eixo zero, e ela precisa vir aqui para baixo para eu ter o gatilho, que é essa linha vermelha verde aqui, cruzando a linha branca aqui para cima, para daí sim eu ter realmente uma noção de compra no longo prazo, né? No position. No swing ela já tá dando compra, tá num lugar muito bonito. Acabei fazendo duas análises aqui, mas aqui a compra só se for contra a tendência, né? Que é esse vácuo que existe aqui. Isso aqui costuma ser ou a zona bipolar vem cedendo até o preço, ele fica lateral aqui esperando ela, ou o preço vai até ela, tá? Bem característico isso daí, ok? É importante entender essa situação. Vamos ver o boi? Então, BGI, FUT, o boi gordo está lá, chegando a linha branca no eixo zero, né? Aqui um excelente ponto de venda pelo position, ok?
aqui um ponto bonito. Ele ainda não estressou a venda, ele ainda está vendido, nem no eixo zero chegou ainda, o que me leva a crer que ele pode vir testar esse fundo aqui. Pode falhar pelo meio do caminho, né, fazendo a metade só do movimento e daí voltar a subir, ou pode perder e continuar a sua tendência de baixa. Fato é que aqui uma região de briga, né, se chama de zona bipolar, não é à toa. Eu preciso, para ter uma mudança de tendência, perder esse topo por enquanto, esse é o topo mais importante. Se qualquer zigue-zague que ele fizer aqui é mera trairagem, né? Cuidado aí, ele pode consolidar aqui também, né? Ficar nessa faixa, nessa região, esse nível de preço aqui, mas aqui dentro, para mim, ainda é zona de venda, a zona bipolar está vendida e ele vem num zigue-zague descendente, pronto para fazer mais uma pernada de baixa. Falado isso tudo, vamos lá para o Bitcoin. E aqui a gente tem, deixa eu falar do VIX antes. Gosto muito de mostrar o VIX aí para vocês. Olha o VIX que está acontecendo. O VIX essa semana fez um candlezinho negativinho aqui. Talvez ele volte a cair para buscar a média Tilson, que está virando para cima aqui agora, tá? Mas a gente vê o MACD trabalhando abaixo do eixo zero, essa linha azul aqui, que é o gatilho já embicado para cima, pode ser que essa movimentação que ocorra, ó, dele vir aqui para cima, voltar aqui agora para encontrar com a média Tilson e daí lançar uma perna para cima. O que resulta em, se ele cai para buscar aqui, as bolsas sobem até esse patamar aqui, cuidado com as bolsas, porque elas podem cair seguindo essa tendência aqui de alta que parece que o VIX está querendo armar. Então, é suposição isso daqui, né? Leitura do gráfico e da dinâmica que o preço faz. Agora, quando eu olho para o Bitcoin, que é o que eu quero falar aqui com vocês, antes do Bitcoin eu vou falar de Ethereum também, né? Aqui vem o Ethereum com movimentação aí voltando na zona, não é zona, né? Mas a média Tilson, voltando aqui na média Tilson, que já embicou para baixo acesa vermelha, parou nela, né? Por olhar lá, tudo bem que agora hoje é domingo, 29 do 10, 15, 27, ele vai fechar às 9 horas, né, esse candle aqui. Mas está paradinho nela, com ela apontada para baixo. Significa que aqui tem uma briga, né? E aí ela pode fazer outros candles aqui para a semana para cair, ou pode romper ela para cima e voltar para essa região de resistência aqui em cima, ficando consolidado por aqui. Ok? Essa é a visão aí que a gente tem. O fato é que eu enxergo para o Ethereum essa movimentação de queda dada por essa perna maior aqui e essa perna aqui como uma perna de correção, e daí para mim ele está ainda com possibilidade de fazer essa movimentação aqui, queda 1, retração 2, queda 3, ok? Vamos ver aqui o Bitcoin. A gente tem uma visão, ele já deu uma fintada boa e está um candle muito forte acima da média Tilson. A gente tem aqui esse Bitcoin brasileiro, deixa eu pegar o dólar aqui, Bitcoin no dólar. A gente tem aqui essa linha aqui, que era um suporte, e agora passou a ser uma resistência, e ele rompeu ela, bateu uma, caiu, bateu duas, caiu, e agora bateu três, caindo. Se esse candle fecha assim, a superação da máxima dele é a confirmação de que ele vai subir, voltando lá para casa dos 70 mil, por aí, tá? É o espaço que ele tem aqui para cima. Então, atenção aí, parece que ele está querendo fazer aí uma reversão de tendência. Agora, esperar esse candle fechar, a superação da máxima dele está confirmando isso com o stop aqui para baixo, tá? Eu não gosto dessa compra ainda, né? Eu tenho que esperar algumas coisas se confirmarem. É isso, tá? Estou fora do Bitcoin aqui para trade, porém estou investido nele com preço médio lá no 14 mil, né? É isso aí que eu tenho para te falar hoje sobre Bitcoin também. Mas vou deixar alguns vídeos aqui, vão aparecer. Desejo para você uma ótima semana e um ótimo domingo. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.